Amantes ou vítimas inocentes. No dia 7 de abril de 2024, em Ulan-Ude, República da Buriácia, foi realizado o concurso de beleza Mrs. Buriácia. Na categoria Mrs. Top Model, a vencedora foi Sezeg Buinova, mãe de 2 filhos, de 30 anos. Seu sucesso imediatamente lhe trouxe fama em todo o país, mas isso não durou muito. Apenas 4 dias após o concurso, a mulher desapareceu sem deixar rastros. Desde então, já se passaram 4 meses sem nenhuma notícia sobre ela. Investigadores, familiares e moradores preocupados de Ulan-Ude estão tentando encontrar a desaparecida. Mas quanto mais a investigação avança, mais perguntas surgem. O misterioso desaparecimento de Sezeg gerou muitas teorias e rumores assustadores. Hoje vamos tentar entender o que pode ter acontecido com a vencedora do concurso de beleza da Sibéria Oriental. No dia 11 de abril, Sezeg entrou em contato com seu marido Boris, que estava em uma viagem de trabalho, e pediu para ele transferir dinheiro para comprar mantimentos. Depois, ela disse que iria cuidar das tarefas domésticas. Boris tinha certeza de que a esposa ficaria em casa, mas acabou sendo diferente. Naquela noite, Sezeg decidiu ganhar um dinheiro extra por conta própria. Às vezes, ela trabalhava como taxista em seu Mitsubishi Outlander para melhorar um pouco o orçamento da família. Apesar dos trabalhos extras frequentes, o dinheiro ainda não era suficiente. Boris era contra ela trabalhar como taxista, especialmente à noite. Mas Sezeg o tranquilizava, dizendo que estava tudo sob controle e que nada de ruim lhe aconteceria. Às 20 horas em ponto, Sezeg saiu de casa e 1h30 depois, seu turno como taxista chegou ao fim. Por volta das 22 horas, ela se encontrou com as amigas para tomar um café. Após um breve encontro, todas voltaram para casa. Sezeg disse que também estava indo para casa para ficar com os filhos. Ela ligou para os filhos e avisou que logo estaria em casa. No entanto, isso não aconteceu. Em vez disso, ela foi até o shopping Absolute, onde um jovem entrou em seu carro. As câmeras de vigilância registraram que Sezeg e o desconhecido ficaram no carro por cerca de 1 hora. Depois, mais uma pessoa se juntou a eles. Depois disso, o carro saiu do estacionamento em direção ao bairro Sotie Kvartali. Desde então, ninguém mais viu Sezeg. Além disso, ficou sabido que junto com ela também desapareceu um certo Stanislav Norboev. Darmaeva Sezeg nasceu em 8 de julho de 1993, na aldeia de Tashir, distrito de Selenginsky, República da Buriácia. Sabe-se pouco sobre sua infância, mas uma coisa é certa: Sezeg era uma criança muito ativa. Ela se interessava por dança e esportes, especialmente vôlei, que a ajudou a desenvolver disciplina e vontade de vencer. Após terminar a escola, Sezeg mudou-se para a capital e ingressou na Universidade Estadual da Buriácia, que concluiu com sucesso em 2015. Depois, ela se registrou como empresária individual e começou a trabalhar com extensão de cílios. Até hoje, ainda é possível encontrar na internet os anúncios dela divulgando esses serviços. Após estudar diferentes áreas de negócios, em dezembro de 2022, Sezeg abriu uma loja de roupas infantis e, nas horas vagas, trabalhava como motorista particular. A vida pessoal de Sezeg era aberta e compreensível. Ainda nos tempos de estudante, ela se casou e passou a usar o sobrenome Buinova. No casamento, o casal teve 2 filhos, Kirill e Alexander, que em 2024 completaram 9 e 8 anos, respectivamente. Sezeg era uma mãe carinhosa, educava os filhos com amor e atenção. Seu marido Boris raramente aparecia nas fotos, talvez por não gostar de ser fotografado. Ele trabalhava em uma organização de captura de cães abandonados e, anteriormente, havia servido nas forças de segurança. Falavam dele de forma positiva. Boris apoiava sua esposa e a amava. Dizem que o casal nunca brigava. Pelo menos ninguém nunca viu isso. Sezeg compartilhava ativamente sua vida nas redes sociais, publicando posts sobre viagens a Moscou, São Petersburgo, Turquia, Tailândia e Cuba, acompanhados de fotos vibrantes. Ela gostava de se vestir com estilo, cuidar de si mesma, frequentar a academia e se divertir. Ela era frequentemente vista em restaurantes locais, clubes e bares de karaokê, mas sempre se comportava com dignidade. Sezeg valorizava uma vida bonita e um estilo de vida social. Ela sabia como se apresentar, sempre usava roupas da moda, fazia uma maquiagem bonita e frequentemente organizava sessões de fotos profissionais.
Em determinado momento, Cecek decidiu participar de um concurso nacional de beleza. Ela passou facilmente pela fase de seleção e ficou entre as concorrentes. Durante os 2 meses de preparação, ela compartilhava detalhes nas redes sociais, mostrando os bastidores do concurso, as masterclasses, os treinos e muito mais. A final do concurso aconteceu no dia 7 de abril. Cecek se esforçou ao máximo para se destacar no palco e até realizou um antigo sonho. Cantou diante de uma grande plateia. Eu sou a minha família, meu marido, meus filhos e meus entes queridos, que estão sempre ao meu lado e me apoiam em tudo. Eu celebro a vida, cada novo dia, e acredito que cada um de nós deve ser feliz e encher a vida de emoções vibrantes. Para mim, felicidade é a minha família. Todos os dias eles me dão novas emoções, sorrisos, seu amor e carinho, disse Cecek durante sua apresentação. O júri concedeu por unanimidade a Cecek o título de Mrs. Top Model. Ela esperava que a participação no concurso fosse o início de sua carreira como modelo. Mas apenas alguns dias após o concurso, Cecek desapareceu sem deixar rastros. As flores recebidas no evento nem sequer tiveram tempo de murchar. A notícia do desaparecimento da rainha da beleza se espalhou instantaneamente. O primeiro a soar o alarme foi seu marido, que naquele momento estava em Khabarovsk. No dia 12 de abril, ele enviou a Cecek várias fotos da viagem. Mas ele não recebeu resposta. Durante o dia, ela não entrou em contato. Então ele ligou para a sogra e pediu que ela fosse até a casa verificar a situação. O vilarejo Gorky ficava nos arredores de Ulan-Ude. Quando a sogra chegou, descobriu que as crianças estavam sozinhas e que Cecek não estava lá desde a noite anterior. Ao saber disso, Boris imediatamente voou para Irkutsk e de lá foi de carro para casa. Na manhã do dia 14 de abril, ele já estava no local. Nesse momento, os familiares já haviam procurado a polícia. A polícia não perdeu tempo e rapidamente organizou as buscas. Voluntários e membros da equipe de busca e salvamento Lisa Alert também se juntaram à operação. Na noite do dia 12 de abril, começaram a circular nas redes sociais avisos sobre o desaparecimento de Buinova. Enquanto os especialistas traçavam sua rota, cartazes eram colados por toda a cidade e informações eram coletadas. Mais de 500 pessoas participaram das buscas. Eles vasculharam diferentes áreas: Vakmistrova, o povoado de Medvedchikovo, os bairros Centésimos, florestas e as margens do rio. As primeiras pistas surgiram na zona industrial. Voluntários, ao inspecionarem o local, encontraram um colchão, debaixo do qual havia roupas masculinas e femininas. Perto dali, na grama, foram vistos manchas de sangue. Entre os itens encontrados estavam uma meia calça feminina preta, jaquetas masculina e feminina, uma camiseta, roupa íntima masculina e uma bolsa esportiva. No bolso da jaqueta masculina foram encontrados as chaves de um carro Nissan, chaves de um apartamento e uma carteira de motorista em nome de Stanislav Norboev, de 26 anos. É importante ressaltar que naquele momento, as pessoas que encontraram esses objetos ainda não sabiam que Stanislav também havia desaparecido junto com Cecek. Ninguém de seus familiares suspeitava disso, e a irmã de Stanislav, Nadezhda Boldanova, só soube do desaparecimento dele após a descoberta dos pertences. Quando o nome de Stanislav Norboev surgiu inesperadamente na investigação, sua mãe ficou chocada. Ela contou que viu o filho na noite do dia 11 de abril. Ele foi até a casa dela para jantar, depois alguém ligou para ele e ele saiu. Stanislav não disse quem havia ligado, mas estava de bom humor e disse que iria para o seu apartamento descansar. A mãe notou que, a princípio, ele estava com roupa de trabalho, mas depois se trocou e saiu. Ele era um bom aluno, sempre alegre. Formou-se na Faculdade de Engenharia Civil da Universidade Estadual de Tecnologia e Gestão da Sibéria Oriental. Era apaixonado por futebol, serviu no exército e trabalhou no departamento de estradas. Os familiares descreviam Stanislav como uma pessoa calma e ponderada, que levava uma vida saudável e praticava esportes. Ele tinha muitos amigos. No início de abril deste ano, Stanislav saiu da casa da mãe e alugou um apartamento nos bairros Sotia. Ele explicou sua decisão pelo desejo de construir um novo relacionamento e formar uma família. Sobre sua vida pessoal, ele não contou mais nada a ninguém. Logo depois, ficou-se sabendo que Stanislav Norboev havia desaparecido. Tanto Cecek quanto Buinova se encontraram não por acaso.
Havia algum tipo de ligação entre eles, mas as circunstâncias exatas permaneciam desconhecidas. Os parentes dos desaparecidos decidiram descobrir como eles estavam ligados. Existiam duas versões principais. Segundo Ekaterina, amiga de Cezek, elas se conheceram cerca de uma semana atrás em uma boate. Na noite antes do fechamento do local, Stanislav convidou Cezek para uma dança lenta e depois a encontrou nas redes sociais e começou a mandar muitas mensagens para ela. Cezek contou à amiga que não havia trocado contatos com ele, mas Stanislav foi insistente e queria continuar conversando. Em entrevista, Ekaterina destacou: ele sabia que ela era casada e tinha filhos, e o comportamento dele causava preocupação. Além disso, mais tarde ficou claro que Cezek não era a única para quem ele enviava mensagens. Outras mulheres também foram encontradas. Familiares e conhecidos de Stanislav tentaram dissipar as dúvidas, afirmando que ele era uma boa pessoa e não poderia sequestrar alguém, muito menos cometer algo mais grave. Ao mesmo tempo, outra amiga afirmou que Cezek e Stanislav se conheceram muito antes. Eles se encontravam com frequência nos treinos, já que ambos eram apaixonados por vôlei. Havia ainda outra versão. Realmente surgiram sentimentos românticos entre eles, dos quais Boris ficou sabendo. Supostamente, o marido de Cezek não conseguiu aceitar a traição e decidiu puni-la. Talvez algo tenha saído do planejado e, em vez de apenas assustar os amantes, ele os matou. Ou talvez, desde o início, suas intenções fossem muito mais cruéis. Essa teoria também era confirmada por outros fatos, que viriam a ser conhecidos mais tarde. Por isso, a investigação não confiava em Boris e o considerava o principal suspeito. Em sua entrevista, Boris contou que o comitê de investigação se recusa a cooperar com ele. Eles não me dão nenhuma informação, nem mesmo sobre os resultados das perícias. Por exemplo, encontraram um brinco, mas não me avisaram e nem me chamaram para o reconhecimento, reclamou ele. Boris também informou que apreenderam um vídeo do seu celular. Segundo ele, se realmente estivesse envolvido, já estaria preso. Quem me acusa? Esse é o direito deles e os erros deles, declarou ele. Os familiares de Cezek estão convencidos de que Boris é inocente, apontando para os planos que tinham juntos. O casal estava reformando a casa e sonhava com o terceiro filho, uma filha. Assim que Boris voltou para casa, ele imediatamente começou a procurar por conta própria. Conhecidos da família têm certeza de que estão tentando caluniar Boris. No terreno baldio, onde os pertences foram encontrados, também foram descobertas manchas de sangue. Mais tarde, foi determinado que o sangue pertencia a Stanislav Norboev. Alguns dias após o início da investigação, o carro de Cezek foi encontrado. Ele estava estacionado, com as placas removidas, no pátio de uma das casas. Uma moradora do prédio de número 60, na rua Stolbovaya, notou um carro parecido com o que mostraram nas notícias e informou sobre isso. A mulher observou o carro pela janela durante vários dias, mas o dono nunca apareceu. Boris, que chegou ao local, reconheceu o carro de sua esposa, mas não havia nada dentro dele. Durante a inspeção, foram encontrados areia, poeira e um galho no interior, o que indicava que o carro poderia ter estado em um terreno baldio. No vidro e na porta do motorista, do lado de dentro, foram notados vestígios de sangue e no porta-malas estavam as placas retiradas. Após a perícia genética, foi determinado que o sangue pertencia a Cezek. Infelizmente, não foi possível estabelecer quando exatamente o carro apareceu ali. Por isso, basearam-se no depoimento da testemunha. Após analisar as gravações das câmeras de vigilância, os especialistas começaram a reconstruir a cadeia de eventos. De acordo com os dados do serviço de táxi, às 25h52, Cezek finalizou o último pedido na rota Barnaulskaya-Armavirskaya. Às 25h57, ela ligou para uma amiga e sugeriu que se encontrassem. Elas combinaram de se encontrar perto da floricultura Krona, na rua Baltakinova. Lá, elas ligaram para mais uma amiga e depois entraram em um café. Após o encontro, as amigas se dispersaram. Em vez de ir para casa, às 22h41, Cezek foi até o shopping center na rua Babushkina, número 158. 4 minutos depois, Stanislav Norboev chegou até ela e entrou em seu Mitsubishi preto. Eles ficaram no carro por cerca de 1 hora. Depois, mais uma pessoa se juntou a eles e então partiram em direção desconhecida.
Às 12h19 da noite, as câmeras registraram o carro no cruzamento das ruas Babushkina e Rinchina, seguindo em direção à rua Domostroitelnaya, e depois disso, o rastro do carro desapareceu. Também foi possível estabelecer que às 12h44 da noite, Cezek acessou seu Telegram pela última vez, e 1 hora depois seu carro estava voltando em alta velocidade. No dia 12 de abril, às 6h28 da manhã, o telefone celular de Cezek foi registrado na rua Sokianova, número 5, próximo ao local onde mais tarde encontraram seu Mitsubishi. Com o surgimento de novas evidências, a esperança de encontrar os desaparecidos com vida rapidamente se dissipou. Uma das principais questões que permanecia era a identidade da terceira pessoa que entrou no carro. Os investigadores ainda não revelam seu nome, mas há informações de que ele trabalhou anteriormente na polícia. Essa versão surgiu depois que os seguranças da zona industrial, onde anteriormente foram encontrados os pertences, contaram sobre os acontecimentos daquela noite. Maquinistas de trens que passavam por ali notaram um carro em um terreno baldio por volta da 1 da manhã e viram uma pessoa perto dos trilhos. Por questões de segurança, eles informaram a chefia sobre o ocorrido. Alguns seguranças foram até o local para averiguar a situação. No carro estava um homem usando boné. Quando os seguranças perguntaram o que ele estava fazendo ali, ele respondeu que o carro havia quebrado e apresentou uma identificação de policial. Quando os seguranças tentaram verificar a área ao redor, o carro inesperadamente partiu e foi embora. Mais tarde, os seguranças reconheceram o carro como o veículo de Cezek. Infelizmente, eles não conseguiram se lembrar da aparência do homem nem dos dados indicados na identificação, alegando má visibilidade e o fato de ser noite. Muitos indícios apontavam que a identidade do terceiro passageiro não era por acaso, incluindo o local onde o carro estava, na zona cega das câmeras de vigilância. Algum tempo depois, o popular programa Malakhov de um canal de televisão começou a investigar o caso. Durante o programa foram discutidas várias versões do ocorrido, e familiares dos desaparecidos e especialistas foram convidados. No entanto, o mais significativo foram as imagens únicas das câmeras de vigilância, mostradas pela primeira vez. No vídeo, é possível ver um carro parecido com o de Cezek entrando em um terreno baldio e parando. Várias pessoas saem do veículo. Em seguida, começa uma atividade que lembra uma briga. Uma das pessoas cai, enquanto outra arrasta algo para longe do carro. Depois, o homem que estava arrastando algo volta para o carro e vai embora. Mas 45 minutos depois, ele retorna. Mais tarde, 2 desconhecidos se aproximam dele. Então os faróis do carro se apagam e a gravação é interrompida. Talvez essas imagens ajudem a lançar luz sobre o caso confuso e deem um novo impulso à investigação. Além disso, no caso do desaparecimento de Cezek Stanislav, ainda restam muitas estranhezas. Na noite de 11 para 12 de abril, perto do local onde encontraram as evidências, construções agrícolas estavam em chamas. Existe uma versão de que isso foi feito intencionalmente para destruir vestígios. Além disso, no dia seguinte, pessoas desconhecidas concretaram o local onde supostamente estava o carro de Cezek com 3 passageiros. Tudo isso indica que o caso está envolto em mistério e que alguém está deliberadamente tentando impedir sua elucidação. Até o dia 17 de abril, centenas de voluntários vasculharam a área ao longo da rua Domostroitelnaya e toda a zona industrial, incluindo prédios abandonados, ravinas, áreas de floresta e terrenos baldios. As buscas na área do rio foram dificultadas pelo degelo, mas apesar disso, a operação de busca continuou. Naquele momento, mais de 2.000 cartazes haviam sido colados em Ulan-Ude e um grande número de pessoas havia sido entrevistado. No entanto, assim que cidadãos preocupados de outras regiões começaram a chegar à cidade, o grupo de busca Lisa Alert anunciou a suspensão de suas atividades. Em sua postagem na rede social, a liderança da equipe explicou que em 5 dias sua equipe realizou um enorme volume de trabalho. Nós não estamos encerrando as buscas, dizia a mensagem. As buscas por Cezek Stanislav continuam. Estamos prontos para trabalhar com novos testemunhos e sair para missões autônomas. Durante esse tempo foram encontrados na área de busca vários objetos que poderiam pertencer a Cezek, botas femininas, um cigarro eletrônico e um gorro. No entanto, até o momento, apenas a jaqueta masculina com documentos e chaves foi oficialmente confirmada.
É possível que os demais achados não tenham relação com o caso ou que as informações sobre eles não estejam sendo divulgadas. Os voluntários observaram que há muito lixo e entulho no terreno baldio, o que dificulta bastante a inspeção. As buscas por Cezek Buynova e Stanislav Norbuev continuam, mas agora elas são realizadas apenas pelos familiares. As famílias dos desaparecidos uniram seus esforços apesar das suspeitas que surgiram em relação a Stanislav. Os parentes e seus conhecidos continuam as buscas após o trabalho e nos fins de semana. Somos cerca de 10 pessoas. As pessoas ligam, querem saber dos resultados, se preocupam, oferecem ajuda. Agora, quem está cuidando disso são as forças de segurança, os familiares e os amigos. Claro, gostaríamos de reunir novamente os voluntários e percorrer os lugares. As crianças estão esperando a mãe. Dissemos a elas que ela apenas viajou, contou Svetlana Mitipova, tia de Cezek. Nina Norbueva também destacou que sente que seu filho está vivo. Ela afirmou que continuará acreditando nisso até que receba provas do contrário. Após a comoção pública, de repente, tudo ficou em silêncio. As pessoas faziam perguntas e especulavam por que a equipe Laser Alert, após encontrar pistas importantes, encerrou rapidamente as buscas. Mais tarde, a organização fechou completamente os comentários nas publicações sobre Cezek, explicando isso por motivos éticos. Na primeira semana, centenas de pessoas responderam ao chamado, deixaram seus afazeres e saíram para procurar os desaparecidos. Elas ficaram indignadas e aguardavam explicações. No dia 29 de maio, as autoridades finalmente fizeram uma declaração oficial, anunciando que a principal versão do ocorrido é homicídio. O suspeito é a pessoa que entrou no carro de Cezek perto do shopping center. Para identificar essa pessoa, estão sendo realizados trabalhos para melhorar a qualidade das gravações das câmeras de vigilância. As atividades investigativas e operacionais continuam. No momento, o caso do desaparecimento de Cezek Stanislav conta com as seguintes evidências oficiais. Primeira, os pertences encontrados no terreno baldio, a jaqueta de Norbuev, as chaves e a carteira de motorista. Segunda, outros objetos cuja ligação com o caso ainda não foi confirmada. Terceira, uma grande mancha de sangue, também encontrada no terreno baldio. Quarta, o carro de Cezek, deixado no pátio sem placas e com vestígios de sangue. Quinta, gravações das câmeras de vigilância, que registraram o deslocamento do carro Mitsubishi na noite de 11 para 12 de abril. Sexta, depoimentos de testemunhas e pessoas que presenciaram os fatos. Todas as evidências passam por análises forenses e genéticas. Não havia outras informações. A principal hipótese é assassinato. Como suspeito principal, Boris Buynov é considerado em primeiro lugar. Acredita-se que a infidelidade da esposa poderia ter sido o motivo do crime, mas isso é apenas uma suposição. Os familiares de Cezek declararam que não encontraram conversas comprometedoras no computador dela. Boris informou que foi interrogado várias vezes pelos investigadores e passou pelo detector de mentiras. Ao mesmo tempo, algumas circunstâncias levantam dúvidas. Em primeiro lugar, no passado, Boris trabalhou em órgãos de segurança pública, e o desconhecido que apresentou uma carteira funcional poderia muito bem ter sido seu ex-colega. Em segundo lugar, a viagem de trabalho de Buynov, no dia do desaparecimento da esposa, a uma distância de mais de 2.000 quilômetros, parece um álibi previamente planejado. Além disso, o objetivo da viagem era capturar cães vadios. Isso levanta questões, considerando a longa distância. Em terceiro lugar, o carro de Cezek não foi destruído, embora fosse um bem comum, e em caso de separação, permaneceria à disposição do outro cônjuge. A segunda versão é o sequestro. Supostamente, Stanislav se apaixonou por Cezek, que não correspondia aos seus sentimentos e decidiu sequestrá-la. No entanto, surgem muitas perguntas. Quem era a terceira pessoa no carro e por quê? Cezek está viva e onde ela está? A terceira versão é um acerto de contas criminoso por causa de dívidas. É possível que Cezek tenha pedido ajuda financeira a pessoas ligadas ao crime, talvez para negócios ou para participar de um concurso de beleza. Quando chegou a hora de devolver a dívida, surgiram problemas. Isso poderia explicar seu desejo de trabalhar como taxista e o pedido de dinheiro ao marido no dia do desaparecimento. Talvez ela estivesse juntando a quantia necessária. A presença de Stanislav no carro poderia estar relacionada ao fato de que ela não queria contar a Boris sobre seus problemas e convidou Stanislav como proteção. Nesse caso, o assassinato deles parece ilógico, já que para o credor é importante receber o dinheiro de volta.
A quarta versão é o confronto com um passageiro inadequado. Após o concurso Mrs. Buriatia 2024, Ceseg se tornou bastante conhecida e alguém poderia estar a perseguindo. O criminoso poderia ser um admirador secreto que decidiu transformar suas fantasias doentias em realidade. A quinta versão é que dois apaixonados decidiram fugir, simulando um crime. Mas isso é improvável, considerando que Ceseg tem filhos, que ela nunca abandonaria, e Stanislav tem mãe e irmã. Poucos arriscariam construir sua felicidade sobre o sofrimento dos entes queridos. De acordo com as últimas informações, recentemente surgiram novos detalhes na investigação do desaparecimento de Ceseg e Stanislav. Os investigadores determinaram que o crime ocorreu na rua Domostroitelnaya, em Ulan-Ude, e descobriram que, após um dia, os corpos foram levados de carro. Os funcionários também conseguiram identificar uma testemunha ocular que conversou com o criminoso. Um retrato dele foi elaborado e surgiram hipóteses sobre sua identidade. A principal versão considerada é a de assassinato das pessoas desaparecidas, mas no interesse da investigação, os detalhes não são divulgados. A investigação continua. Estão sendo realizados estudos genômicos e forenses em relação a muitos outros objetos diversos, apreendidos no local do incidente e durante as operações de busca. Como se pode ver, há muitas versões dos acontecimentos e, possivelmente, algumas delas estão estritamente classificadas como segredo. É possível que, com o tempo, surjam novos detalhes no caso do SSB e do novo Stanislav Norbuev, que ajudem a esclarecer a situação. Mas também é provável que a verdade permaneça desconhecida. Esta investigação nos aproximou um pouco da compreensão do que aconteceu, mas a questão continua em aberto. O que você acha que causou esses acontecimentos na noite de abril em Ulan-Ude?